Já Olá, foi. Carlinha, tudo bom? Tudo bem, Cris? Tudo Tudo jóia? jóia, tudo jóia. Eu vi que estava lá na minha sala e vi que começou a dar uma travada. Vim aqui para o cenário tá diferente hoje, porque é a recepção aqui. Vim para cá Tá ficar do travando. lado do Wi-Fi. É melhor, melhor. Assim tem menos chance de travamento. Isso aí. Então tá jóia. Como é que estão as coisas, Carlinha? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Tudo ótimo, Corrido excelente. aí? Ah, Corrido sempre, aí? né? É, sempre. Os atendimentos é engraçado porque os atendimentos online eles acabam, às vezes, demorando até um pouco mais do que o É, presencial, né? E é, às vezes dá é. vai atrasando um, aí quando atrasa um, a gente entra num problema, né? E, como Sim, sempre, né, Carlinha, a gente tem a questão as questões de amamentação não são coisas que a gente consegue determinar um tempo, né? Você chega e fala, poxa, e agora? Como é que eu falo para a mãe? Não, não, só interrompe aí a mamada que já deu, já vi. Não dá, né? Eu não preciso, dá, não dá. eu Online é preciso. bem difícil avaliar e avaliar é difícil e nessa avaliação difícil é difícil tomar uma conduta em relação a isso, né? Com certeza. Eu tenho atendido online e a gente tem que ir se reinventando e a mãe Desafiador, né? filmando, é muito desafiador. É, Porque a gente exatamente. tem uma limitação de angulação para Sim, olhar, para ver, é difícil, sim, é difícil. exatamente. Tem um monte de coisa de exame físico que faz diferença, né? Então, mas bora lá, a gente tá aí para aprender e quando não for possível, aí a gente marca presencial mesmo, né? Tomando É todas isso as mesmo, cuidados. é isso aí. Então É tá, isso aí. vamos falar então hoje ao marido. Oiê. Ai, ai, coitado, os maridos sofrem, né? Mas faz parte, tá tudo certo. Ah, tem que apoiar, né? Fazer o quê? Com certeza. Na alegria e na dor, Não pensa é? que. Exato. Bom, Carlinha, vamos lá então. Hoje a gente vai falar então dessa situação que muitas mães passam e vêm procurar a gente, né? Depois de algumas outras avaliações e como a gente tem que Sim, proceder, né, dessa forma, ou de sim. repente até dar algumas dicas, de repente, para as mães, de que forma elas fazem para escolher, né, de repente, um bom profissional, porque a gente não tem como garantir, né, Carlinha? A gente, como qualquer outra profissão, a gente pode ter maus profissionais, né, fazendo Sim, e também não é só pela questão de ser bom ou de ser ruim, né, quanto profissional, a empatia, aquela coisa de energia, né? Às vezes a pessoa é muito boa, é super competente, mas não tem aquela troca, aquela liga, vamos dizer assim, né? sempre não E bateu. precisa existir essa liga, precisa a pessoa confiar no que você está dizendo, ela precisa entender o que você está querendo dizer. Muitas vezes a gente fala e a pessoa fica com aquele ponto de interrogação, e aí a gente percebe que ela não entendeu aonde você quer chegar, e aí você tem que esmiuçar as coisas, né? E tudo isso parte a partir de um acolhimento, de você entender o que o outro está passando, o que ele está vivenciando, e muitas vezes esses pacientes eles não falam para a gente, né? A gente tem que ir pela beirada, pelas bordas e entendendo qual é a vivência ali no momento, o que essa pessoa, essa família está passando para que ela tome determinadas condutas. Então, como eu já disse aqui em alguns momentos, a gente espera que a rede de apoio seja é, uma rede acolhedora, né? Não uma rede de agouro. Então, muitas vezes, a mulher ela tem lá a sua dificuldade na amamentação, porque é aquilo que eu falo, o bebê, muitas vezes, ele pode até nascer termo, mas muitas vezes ele não está preparado
para aquela dança harmônica da amamentação. E é uma construção isso. E muitas vezes essa mulher também não está preparada para essa construção aí, né? Essa dança imediatamente. É uma coisa que ela vai construindo, ela e o bebê, né? Vai pondo assim, vai pondo assado, e a gente, quanto profissional, vai tentando fazer outras coisas, vai mostrando outras posições, outras estratégias, né? Porque não existe uma receita, como você já disse aqui em várias outras lives, o ser humano ele não é exato, né? Nós não estamos falando de engenharia que 1 mais 1 é 2 ou de um financeiro, né? Onde você põe e tira, onde tem sobras, onde tem ganhos. Não. Existe muito mais do que isso. Existe um sentimento, existe a parte física de cansaço dessa mulher, existe a parte emocional dessa mulher, existe as pessoas que estão à volta, muitas vezes trabalhando contra aquilo que ela decidiu. Exato. Né? Muitas vezes, e aí o que acontece com essa pessoa? Ela começa a ter uma baixa produção de leite, né? Por conta desse estresse. Não que ela não tenha e não que ela não seja capaz de produzir. Não, ela é capaz de produzir. Só que essa pressão, essa coisa em cima dela, de que o seu leite é fraco, o seu leite é fraco, o seu leite não sustenta, o bebê chora demais. E aí, eu sempre falo que as pessoas que recebem essa criança têm a inabilidade de entender o que essa criança está querendo dizer, porque essa criança, ela se mostra, né, pelo choro, né? Ela não sabe falar, ela não sabe demonstrar o que ela quer, então ela chora. Então nem sempre essa criança tem fome, nem sempre essa criança quer ficar no colo, né? Às vezes ela quer aconchego, às vezes ela está com calor, às vezes ela está naquela posição há algum tempo e ela precisa mudar. Às vezes é fome, às vezes é dor, às vezes é só vontade de ficar colhidinho. Então, isso é uma coisa que é inerente às pessoas. Precisa observar e precisa entender o que aquela criança precisa naquele momento, e as pessoas à volta precisam parar de falar para essa mãe que ela não é competente para amamentar. E de que a fórmula e a mamadeira seria melhor para ela. Olha como você está cansada, você não dorme, você está estressando a família inteira. Não é assim que a gente conduz, né? Eu sei que muitas vezes as famílias acabam fazendo isso para poupar esta mãe que está com as olheiras aqui, está cansada, precisa dormir. Essa criança muitas vezes só chora. E aí vem a falsa ideia de que o leite é fraco, né? Aí introduz uma mamadeira e aí a criança dorme 3 horas. Olha lá, tá vendo? Viu? Seu leite é fraco. E, na verdade, não é nada disso, né? Por quê? Porque ela não sabe que o leite materno faz a digestão muito rapidamente, porque ela quebra as moléculas. Esse leite tem umas moléculas mais solúveis e elas se quebram mais rapidamente dentro do estômago dessa criança e ela solicita o peito mais vezes, né? E o leite artificial não, a fórmula láctea não, ela é mais pesada, embora seja super adaptada, a gente tem aí estudos, né? As indústrias estudam para que seja melhor, mas não é igual ao leite materno e graças a Deus ninguém descobriu ainda como que faz isso, né? Como que chega ao leite materno, né? É claro, se é necessário, vamos fazer, mas vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente se depara com profissionais que chegam lá para ajudar, obviamente. E chega lá e instalam procedimentos que acabam impactando muito mais e piorando a situação, né, de algumas mães aí. Então, por exemplo, se essa mãe tem uma baixa produção, vou dar um exemplo. Essa criança saiu do hospital por algum motivo com uma prescrição de fórmula, tá?
O pediatra não explicou para ela o porquê disso. Então, ela leva essa criança por 10 dias na mamadeira. Ela vai tentar dar o peito, óbvio, porque ela quer dar de mamar, ela tá vendo que ela tá tendo apojadura, que a mama tá enchendo, então ela vai dar. Só que esses bichinhos, que são esses bebezinhos lindos, eles aprendem assim, ó, eles aprendem muito rapidamente que, como é inerente, né? A gente quer o quê? Sombra e água fresca. Para que eu vou trabalhar se eu posso receber as coisas, né, facilmente, né? E eles aprendem que eles não precisam fazer todo aquele esforço na mamadeira. Quando ela vem pro peito, essa criança briga com o peito, ele chora, ele se mexe a cabeça, ele não quer saber do peito. Por quê? Porque ele precisa extrair o leite dali. Ele precisa coordenar, respirar, fazer uma pega, sugar, deglutir, ou seja, fazer toda aquela biomecânica que a gente fala sempre aqui, né? Isso demanda o quê? Demanda energia, né? Então ele não quer fazer isso e ele está recebendo uma fórmula onde está caindo na boca dele. A mamadeira pode ser a que tem a melhor promessa de não confusão de bico, mas ela não tem a promessa de não confusão de fluxo. E é isso que acaba acontecendo com a criança. Ela começa, aí ela vem até, ela vai, faz a pega, você ajusta, põe lá, posiciona bonitinho, mas ela começa, ela faz uma, ela faz duas, ela faz três, e ela começa a perceber que o fluxo é diferente do da mamadeira. E no caso dessa mãe que já estava dando a mamadeira, pior ainda, porque o que ela fez? Ela interrompeu o estímulo. Então, o nosso corpo, ele é sábio, né? Ele vai falar, opa, não tem estímulo, não tem criança mamando, então eu vou dar uma diminuída aqui, porque senão esse corpo vai ter uma mastite, né? Vai ter um engurgitamento, essa mãe vai ter febre, né? E aí ela vai passando dia a dia, vendo e achando, e a rede de agouro falando, aí, tá vendo? Você cota leite, você passou muito nervoso, o bebê não quer, dá logo a mamadeira. E aí ela resolve chamar uma pessoa para ajudá-la na amamentação. E aí essa mulher... De erros, né, Carlinha? A gente tem o erro de não ter se preparado antes na gestação, o erro de não ter uma assistência personalizada na hora do nascimento, o erro de esperar o problema acontecer para daí se resolver. Procurar ajuda, né? Eu sei que tem muita gente, às vezes... Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Com certeza. Né? E é claro que também que tem muita gente que acaba não tendo condição de financiar, né? De contratar alguém. Esse tipo de questão. Mas normalmente o que a gente vê é que, na verdade, as mães realmente não procuraram antes por desconhecimento, né? Então, normalmente é isso que acontece. Não é nem que não teve condição de financiar, mas sim porque ela... hoje eu estava até vendo o Instagram de uma amiga minha, pediatra também, a Gabi, ela foi minha residente. Ela tem um Instagram muito bom também. E daí ela estava perguntando sobre a pojadura, né? Como é que tinha sido a pojadura de cada uma e as mães relatando naquelas caixinhas. E daí foi muito legal de ver o que a gente sempre fala, uma mãe falando assim, eu me preparei tanto para o parto e eu não sabia que a amamentação ia ser o meu maior desafio. Então, ela chega, né? Então, como realmente é importante esse nosso trabalho aqui de formiguinha, de tentar conscientizar a importância do acompanhamento neonatal, o acompanhamento perinatal, na verdade, da questão da amamentação, porque é muito mais difícil de você conseguir... Olha lá, opa, meu irmão aí na live hoje. Oi, Marcelo, que honra, hein? Marcelo tá agora super digital agora, tá ótimo. Vou fazer uma live um dia com ele aqui, delícia. Fazer uma live aqui, um combo obstétrico, tudo que a gente precisa. É isso aí. Então, é exatamente nesse momento, né? Então, saber que precisa se preparar, então fazer esse trabalho de formiguinha e conscientizar que a amamentação ela começa já na gestação
E não adianta muito a gente ficar... Depois que o problema já aconteceu, fica um pouco mais trabalhoso, na verdade, de resolver, né? É. Então, elas acabam se preocupando, como você disse aí, né, com o parto, e assim, é, tem que se preocupar, né, com o parto, tem que se preocupar com o enxoval, tem que se O Fábio e a preocupar com... Maria Clara estão acompanhando, os sobrinhos. Ai, que Um beijo para os delícia! sobrinhos. Bonitinhos. Tem que acompanhar, tem que curtir tudo isso, se preparar. Só que as pessoas acham que a amamentação, ela vem, ela é instintiva, ela vem, eu vou ter a descida do leite ali, eu vou ter leite, vou colocar, a criança vai mamar, e não é isso, ela vem, ela chega e ela se instala por 6 meses exclusivamente, ou mais, dependendo do que essa mulher quer para ela, porque na verdade é ela quem vai decidir se ela quer ou não amamentar, né? A gente diz e fala o quanto é necessário, o que é bom para essa criança, o que ela pode fazer com essa amamentação e interferir em outras gerações, enfim. Mas a decisão é dela, então ela não se preparou. E aí ela passa por uma série de percalços, e muitas vezes esses percalços são pontuais para que essa mãe desmame essa criança precocemente, né? Então, a gente precisa cada vez mais, através do nosso canal, ou através do que a gente escreve nas nossas redes sociais, até através de outros profissionais, né? Por exemplo, temos aí o Marcelo, obstetra, de direcionar essas mulheres no momento que elas vêm até eles na consulta e incentivar que vá ter essa consulta na gestação com a pediatra, com alguém especialista em amamentação, aleitamento materno, para que mostre para ela o que pode acontecer. Porque ela tendo noção do que pode acontecer, ela talvez barre determinadas coisas. Por exemplo, fechar os ouvidos para palpites a qualquer hora que não vão ajudar em nada, só vão atrapalhar cada vez mais. E eu sei que muitas vezes os palpites da família, da sogra, da mãe, não é para prejudicar, é realmente para poder preservar essa mulher, essa mãe. Mas às vezes as coisas que vêm impactam de uma certa forma que acaba a gente perdendo essa amamentação. Então, a gente precisa realmente orientar, antes tarde do que nunca. Se ela chegar já com as dificuldades instaladas, o que a gente vai fazer? Essa mulher precisa estar emocionalmente equilibrada. E os profissionais precisam acolher essa mulher para que ela se organize emocionalmente, porque se ela se organizar emocionalmente, a amamentação e ela querendo amamentar, as coisas entram nos trilhos, com a ajuda de um profissional, né, com o próprio, se ela não tiver condições, ela vai ter lá o pediatra do posto, ou ela vai ter o pediatra do convênio, enfim, o pediatra, ela precisa passar, essa criança precisa ter acompanhamento mensal, né? Isso. Então, os profissionais precisam ter a ciência de que é preciso orientar. E orientar desde o momento que essa mulher chega para você falando que está grávida, né? Dar a informação a ela, não ter medo de entregar as coisas para essa mãe, porque ela é a dona do corpo dela, ela é a dona do saber dela, e ela é a dona do que ela vai querer fazer para ela e para o filho dela. Né? Muitas vezes eu chego nessa família e a criança está de chupeta, né? Aí a mãe olha assim para mim, aí discretamente ela vai, tira a chupeta, porque ela acha que eu sou xiita, né? Uhum. E eu falo para ela, mãe, tudo bem, eu só vou te falar o que é que a chupeta faz, o quanto ela pode impactar e deixar as coisas bem ruins aqui. Agora, a decisão é sua, o filho é seu. Né? Eu estou aqui, não estou aqui para apontar o dedo para você ou falar que você
faz isso, cozido ou assado. Não, eu vou te mostrar como são as coisas, eu vou te orientar e te direcionar. A decisão é sua, né? Exatamente. Então, a gente precisa conduzir, acolher essa mulher e ela tendo conhecimento, ela mesma vai fazer essa seleção do profissional. Ela vai saber o que perguntar para esse profissional e não ficar à mercê de um profissional que chega lá e fala, olha, você, um exemplo, você faz, ela está com uma madeira, ou seja, essa criança já está com o fluxo aberto na boca dela. Ah, não, mas essa criança não pode, você não pode deixar de dar o estímulo. Então, nós vamos fazer uma translactação. Só que ela não percebeu que essa criança, ela já está com o fluxo aberto dentro da boca dela. O estímulo na mama da mãe, quem tem que fazer é a mãe. Ela vai fazer ordenha na bomba, manual, para que esse estímulo não caia, né? E ela não pode, não dá para fazer uma translactação aí, porque ela vai estar confundindo 2 vezes fluxo, né? Por mais que você dê nozinhos e dificulte a passagem desse leite artificial, a criança, o fluxo é diferente da mamadeira, né? A mãe precisa manter essa mama em produção? Precisa. Então, vamos fazer uma ordenha. Por isso, ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar bem, porque além dela ter que talvez ofertar esse leite de uma outra maneira que não seja na mamadeira, ela vai ter que estar manipulando, vai ter que estar massageando, vai ter que estar fazendo ordenhas, tocando leite, e em alguns momentos trazendo essa criança na mama para ela se readaptar. Percebe que na verdade, é um assunto psicossomático. Essa mulher está, sabe, toda mexida. E aí ela não dorme, aí ela fica lábil, ela não come, e cortisol na corrente sanguínea, né? Pelo estresse, pelo que ela escuta. Ela não vai ter ejeção, ela não vai conseguir tirar esse leite não vai ter ação da ocitocina ali para que tenha ejeção no momento que ela estiver fazendo ordenha. Percebe que é uma bola de neve? Com certeza. Então, é uma sucessão de coisas que a gente precisa, primeiro, ajusta a mãe emocionalmente, né? A criança está bem? Está ganhando peso? Está com a mamadeira? Tudo bem. Vamos aos poucos. É um passo na frente do outro. Não adianta a gente se atropelar porque as coisas não saem, né? E aí será mais um profissional que vai tentar ajudar e vai dar tudo errado. Então, é uma coisa de cada vez. O Marcelo está perguntando aqui qual seria o período ideal da consulta no pré-natal, algumas coisas que a gente vem, até é importante a gente relembrar. Então, lembrando só que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda a consulta, engraçado que ela nem recomenda uma consulta sobre amamentação, né? Então, o que deveria ser mais ideal ainda. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza a primeira consulta do pediatra ainda no pré-natal, quando o bebê está perto de 32 semanas, ou a mulher está com 32 semanas de gestação. Acontece que, na maior parte das vezes, as mães acabam fazendo o seu enxoval de maternidade no segundo trimestre. E outra coisa que a gente viu bastante na live em relação ao prematuro é que 15% da população brasileira acaba nascendo de forma prematura. Então, normalmente, a gente acaba também perdendo a consulta do pré-natal dessas crianças. Então, a gente recomenda que realmente o quanto mais precoce seria o ideal. Eu acho que a gente ainda aqui no Brasil não tem essa cultura de conseguir fazer alguma coisa efetiva realmente desde o primeiro trimestre. Mas eu acho que um bom start para começar legal assim, se for a intenção de começar uma rotina, seria no segundo trimestre fazer uma consulta do pré-natal com a enfermeira mesmo de amamentação, que vai ter uma questão mais detalhada e direcionada para o preparo, o que vai comprar de enxoval, vale a pena, não vale a pena, precisa fazer preparo de mama, não precisa, onde é que eu vou me informar de uma forma melhor, dá todo o direcionamento, e daí perto de 32 semanas, aí sim a grávida pode passar com o pediatra mesmo,
porque perto do terceiro trimestre ela vai ter mais algumas dúvidas em relação a questões do momento do parto, questões de triagens de rotina que são feitas, quantos dias o bebê fica no berçário ou no alojamento conjunto, depois de quanto tempo de alta ele acaba retornando. Então, eu acho que eu deixaria no segundo trimestre a consulta com a enfermeira de amamentação e no terceiro trimestre a avaliação do pediatra, consulta do pré-natal. E daí melhor ainda se a mãe já soubesse, né, quem que vai prestar o atendimento dela em sala de parto. Então, só a mãe saber quem vai prestar o atendimento dela em sala de parto, escolher o profissional que vai fazer esse acompanhamento para ela. Porque normalmente na maternidade é uma bagunça, cada um dá uma orientação, a mãe fica perdida. A gente ainda não tem nenhuma maternidade, acho que dá uma orientação homogênea. Isso tudo bem, até porque a amamentação não é uma ciência exata, então provavelmente a diferença é dirigido o atendimento, né? O atendimento é individualizado, é dirigido. Então, a experiência de cada um também tem peso nisso, né? Então, se você tem uma experiência de um caso que deu certo desse jeito, você vai tender a conduzir as mães de um certo jeito. Ou seja, cada um tem uma estratégia. Não é que um tá certo, o outro tá errado. É que cada um tem uma estratégia diferente para tentar chegar no mesmo fim. Então, por isso que é importante, de repente, ter uma pessoa de referência para a mãe entender, filtrar as diversas informações que ela está trazendo na maternidade. E daí, entre a maternidade e o retorno com o pediatra, aí é o momento, é o pior momento. Acho que é esse o momento de maior risco da gente ter desmame. Então, esse momento é crucial. O ideal é o que a gente tenta fazer aqui, né, Carlinha? Então, a mãe tem alta, depois de 48 horas, ela passa com a Carla, para realmente, porque se for esperar 7 dias para passar comigo, o risco do desmame é aí que a gente perde a chance. E a mãe já vem toda mexida, como a gente falou, né? Já passou por 2, 3 consultores de amamentação. Um falou uma coisa, outro falou outra, ela já não sabe o que ela faz. Aí ela vem aqui, a gente apresenta uma proposta, ela quer juntar com o que os outros falaram. Aí fica uma coisa. Exatamente. Aí a gente tem que falar, uma reserva, esquece, vamos começar do zero. Zero. E assim, você vai. Não adianta, por exemplo, não deu certo, vou mudar de consultora, mudar de pediatra. Gente, não adianta, porque se o consultor ou o pediatra deram uma proposta de. Eles fizeram uma proposta de intervenção de tratamento para você. Ele já ouviu o seu caso e provavelmente na cabeça dele ele fez um leque de opções. Meu plano A, meu plano B, plano C, plano D. Então ele foi no plano A. Se esse plano A deu errado, ele já sabe qual vai ser o plano B dele. Provavelmente ele já entendeu aonde poderia ser a falha do plano A. Sim. E aí não deu certo, ele vai indo. Agora, se você pula de consultor ou se você pula de pediatra, aí você vai começar do zero de novo. E daí você vai ter o problema todo de novo, alguém formulando uma nova hipótese. Então, é bem complicado. É lógico, se você perceber que é roubada onde você... o profissional que você está frequentando, aí não. Precisa agora, também ter um pouco de feeling, né? Exato, exato. Mas se for uma pessoa bem recomendada, se você já conheceu ela antes do nascimento, tem que ter um pouquinho de paciência, porque realmente não é fácil. Então, o resultado ele nem sempre vem na primeira intervenção. Às vezes a gente precisa mudar a estratégia e é normal isso acontecer. Uma coisa que eu gosto muito de falar para elas, porque elas vêm com um preconceito, mesmo que já tenha tido um outro filho, não só as mães de primeira viagem, né? Então eu falo que cada parto é um parto, cada amamentação é uma amamentação, mesmo porque você está vivenciando uma época diferente, né? Situações diferentes na sua vida, por exemplo, né? Então você tem um filho, dali 2 anos você vai ter o outro, o seu corpo já é outro, né? Em 2 anos se passaram aí, o seu corpo também já é outro, a situação de vivência de vida também é outra, né? Então é outro cenário. E elas gostam muito de fazer comparações, né? Então, o meu filho, o meu sobrinho, o meu vizinho faz assim, cozido, assado. Vamos parar.
Você tem que ter padrões de comparação com essa criança, com ela mesma. Não dá para você comparar essa criança com o irmão, ou com o primo, ou com o vizinho. Os padrões de comparação é com ele mesmo, porque ele é um ser único, né? Então, como eu disse lá atrás, você precisa descobrir como é seu filho. E isso é você quem vai fazer, né? Nós, quanto profissionais, a gente pode te mostrar o caminho, mas é você que vai descobrir como ele gosta de mamar. Se ele gosta de mamar conversando com você, se ele gosta de mamar sentado de pé, enfim, tudo a respeito do seu filho também é uma construção. Você também vai ter que... vocês estão se conhecendo, né? Então, você gosta de uma maneira, ele gosta de outra, e aí vocês precisam ver o meio termo das coisas. Enfim, os termos de comparação não tem que ter com outras pessoas. É com ele mesmo. Independente de que situação possa ser. Pode ser uma coisa bem simples quanto um peso, por exemplo. Né? Ah, mas uma criança nessa idade pesa X. E ele está um pouco abaixo. Mas espera um pouquinho. Como que é a genética do pai e da mãe? Tudo isso a gente avalia, né, Cris? No momento que você faz a consulta, claro, se não for uma coisa gritante dentro de uma curva de crescimento e de desenvolvimento, obviamente que a gente vai falar, não, espera um pouquinho, você está comparando com o teu outro filho, né, o crescimento e desenvolvimento, o peso desse teu filho, mas tem isso, ele está crescendo, está fazendo xixi, né, está se alimentando bem, está mamando bonitinho, está ganhando menos peso, mas é dele aquilo. Geneticamente ele é daquela forma. Né? Então precisa ter padrões aí e mostrar para essas mulheres, porque às vezes lê-se coisas na internet. Né? E eu costumo falar, leu, não fez muito sentido, pergunte para o profissional, pergunte para o pediatra, pergunte para o seu enfermeiro, né? Porque tem coisas que tudo no papel, falou que tudo no papel cabe, né? A gente escrever qualquer coisa no papel vai. Agora, a gente tem uma vivência nisso, a gente atende diariamente e só chega a bucha, não chega nada bonitinho pra gente, só chega a bucha. Tô errada, Cris? Não. Só coisas para a gente ajustar. Então, querendo ou não, é como você falou. A gente entra muitas vezes com o plano A, né? Ou às vezes você acha que aquele plano A vai dar certo, mas você fala, acho que aí não vai dar certo. Por experiências anteriores ruins com outros pacientes. Então, você já entra com a estratégia C, D, F, H, sei lá, né? E a história dessa família, o que esta mulher vivencia, o que esta família está vivenciando é muito importante. Tem uma pergunta aqui. Qual o mínimo aceitável? Isso daqui, eu vou responder para a Karina, mas isso é uma coisa que normalmente, Karina, é o maior fator de estresse para as mães, né? A questão do ganho de peso, essa sensação de que o meu filho não está ganhando peso bem e quando a mãe está amamentando exclusivo, isso é um peso muito grande na mãe, né? Como se ela fosse incapaz de nutrir o filho dela. Sim. É muito pesado isso. Eu vou te falar o que tem no livro, né? Então, no livro, as crianças no primeiro trimestre, então 1, 2 e 3 meses de vida, elas deveriam ganhar de 25 a 30 gramas por dia de peso, tá? Então, teoricamente, no livro, o mínimo aceitável são 25 gramas por dia. Putz, mas isso, nossa, não. Se você está passando por essa situação e essa dúvida é sua, não se apegue a esse número, tá bom? Isso daí é um número matemático, e assim, quem chegou nesse valor, né? É mais ou menos o aceitável, muda muito. Você concorda que uma criança que nasceu com 2,5 kg, talvez ela ganhe diferente peso de um bebê que nasceu 4 quilos? Vamos supor, por exemplo, que você está numa família onde todo o padrão da família é ser toda minhonzinha, toda pequenininha e magrinha. E, de repente, você está numa família onde o pessoal tem um padrão familiar um pouco mais alto. Robusto, né? Robusto, exato. Não é justo que você padronize
essas duas crianças da mesma forma, né? Então, sim. então, sempre que os pacientes vêm aqui no consultório, eu sempre falo sobre o padrão familiar. Então, cada criança vai ter um padrão familiar único que vai ser estabelecido para aquela mãe, para aquele pai que ela nasceu. E o padrão de crescimento de menina, filho menina, é diferente de filho menino, né? Então, é o padrão diferente de crescimento. Então, normalmente, a gente determina o padrão de crescimento da família. Então, a gente tem as curvas de crescimento, a gente vê mais ou menos em que curva a criança deve crescer pelo padrão familiar. E a gente sabe que a criança pode demorar um pouco para chegar nesse padrão familiar, dependendo das condições de nascimento e de gestação. Então, por exemplo, se o seu bebê na vida intraútero sofreu algum grau de restrição de crescimento, ele vai nascer mais minhãozinho, menorzinho. Então, ele vai ter um tempo para se adequar para o padrão da família. Sendo que, em questão de estatura, altura, isso pode demorar até 3 anos. Tá? Então, colocar no quadrado uma criança de 2 meses para ganhar 25 gramas por dia pode ser um fator de frustração. E eu já vi criança entrando aqui porque estava indo bem no aleitamento materno, mas não atingia esses 25 gramas por dia. E daí foi criando o pediatra criou uma ansiedade e começou a tomar conduta. Agora complementa. Não, agora é diagnóstico de alergia. E começou a escalonar problema onde não tinha nada. A bola de neve. É uma bola de neve. E assim, sem o menor sentido, a criança desenvolvendo bem, crescendo estatura e cabeça bem. Ela só não ganhava peso, mas a altura e a cabeça dela estavam totalmente normais. Acompanhando, né? E não era um peso assim abaixo do que eu espero, só não crescia no mesmo ritmo. E assim, tudo bem, sorte é dela que ela tem um padrão mais alto e magrinho. Eu queria ser assim também. A gente tem a vida toda para ser gordo, não precisa ser agora. A gente tem a vida toda para ser gordo, né, Carlinhos? Não precisa acelerar as coisas, né? Isso aí. Então, só toma cuidado. Por isso que eu quis falar sobre isso, né? Porque é uma ansiedade das mães, né? De fazer essas comparações, né? Então você tem que comparar com ele mesmo. Qual o histórico dessa criança? O que aconteceu lá na gestação, por exemplo? Isso é muito individual, né? Essa pergunta. Então a resposta é essa, mas a resposta é bem individual. Se isso pode ser um problema ou não. Tá? Um outro momento, Kalina, acho que a gente fala bastante em relação a esse momento crucial, que é o início da amamentação, e realmente ele determina, né, a amamentação de sucesso e desmame. Isso acontece mesmo, mas existem algumas outras situações onde a mãe tem esses períodos de perturbação também. Eu vou te falar 2 aqui, eu queria saber o que você fala sobre o assunto. O primeiro deles é em relação à introdução alimentar. Então, aquela questão de tira o peito que o bebê vai comer mais, né? As pessoas têm isso, tira o peito. Só que não. Só que não. Exato. Acho que uma coisa que às vezes a gente não é tão claro, né? Que a gente fala em relação ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, acho que as pessoas, de tanto isso ser martelado, já incorporaram. E eles não incorporaram ainda a questão da amamentação de 2 anos, que a gente vem falando ainda um pouquinho aqui, mas a gente precisa lembrar que o leite materno ele ainda é o principal alimento entre 6 meses e 1 ano, tá bom, gente? Então, não tirem o peito do seu bebê para ele comer mais a comida na introdução alimentar, tá? Vocês vão estar causando desnutrição. É igual eu estava falando desse bebê. Ele estava tudo bem, estava tudo lindo com ele. De repente, alguma intervenção nossa acaba trazendo problema com o bebê. Enquanto ele estava tranquilo lá, estava indo tudo bem para ele. E, na verdade, é aquela velha história, né? O bebê vem 6 meses em aleitamento materno exclusivo, essa criança só conhece líquido.
né? Sim. E aí a mãe coloca na frente dele brócolis, né? Começa lá com a introdução alimentar. Essa criança não conhece as texturas desses alimentos, né? Então ela precisa conhecer. E aí as mães falam assim: ah, não gostou, ai meu Deus, como que vai ser? Então eu vou tirar o leite para ele ter fome, para ele comer. Gente, é experimentar, é trazer essa criança à mesa, até antes de começar aos 6 meses a introdução alimentar, começar a trazer essa criança à mesa junto com a família para surtir a curiosidade, né, Cris? Com certeza. Não que você vá dar, introduzir antes dos 6 meses, mas para essa criança, um pouco antes, ela surtir a curiosidade e ela ir tendo a curiosidade e despertando as texturas dentro da boca dela, né? Textura, se ela gosta daquilo, se ela não gosta. É como a gente, tem coisa que eu gosto de comer, tem coisa que o que eu gosto, às vezes pode ser que você não goste, Exato. né? São experiências diferentes, É né? uma experiência, exatamente. Então, você vai oferecer hoje, um exemplo, cenoura, e ele não gostou da cenoura, não precisa puxar os cabelos, né? Claro que você tem que ter aí um acompanhamento da nutricionista que vai te falar quais são o que tem que ser introduzido pelos próprios nutrientes, tal, mas ela também vai te falar a respeito dessas texturas, né? Que essa criança vai descobrindo aí, né? O alimento que ela gosta, o sabor, né? Enfim. Exatamente. Então, é o que você falou, não é para tirar o peito para ver se ela vai comer aquilo que você fez hoje. Talvez aquilo que você tenha feito hoje, ela não vai querer. E É. isso não significa que lá na frente ela não vá gostar e comer. Não é verdade? E lembrando também que é muito comum nessa fase a criança comer e depois procurar o peito. Então também Sim. não tem problema, tá? Que a gente fica, às vezes a gente fica preocupado, mas absorção do ferro e tudo mais. Isso a gente ficaria preocupado se fosse leite de vaca, né? Mas o leite materno, ele é bem tranquilo. Então, só para vocês saberem, então, na introdução alimentar, não precisa tirar o peito, sua criança não vai comer mais, porque você está tirando o peito. E também não tem problema se a criança quiser mamar perto da refeição. Ah, mas eu não vou dar de mamar para ele porque está na hora do almoço ou alguma coisa dessa forma. Não precisa, tá Uhum. bom, gente? Ele pode ser amamentado e sem nenhum problema, tá? Livre Uma demanda. livre demanda, exato. E uma outra situação, Carlinha, também seu filho não dorme à noite, desmama ele que ele passa a dormir a noite toda. Aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a ter baixa produção. Pior ainda, porque é um dos fatores que interfere na produção láctea, porque à noite nós temos picos de prolactina, porque a hipófise trabalha melhor à noite, né? Então, à noite a gente tem picos de prolactina importantes. Uhum. E aí você vai começar a notar que baixou sua produção. E aí você fica desesperado e não sabe por quê. Então, esse é um dos fatores, né? Exatamente. Então, sempre evitar essas questões de achar que porque o seu filho está só no peito, por isso que ele não dorme bem. Aí começa aquelas estratégias. Eu vou dar uma mamadeira nele à noite para ver se ele dorme a noite toda. Outra Baixa a estratégia, produção. outra estratégia vou reforçar o jantar à noite, e fazer aquele jantar calórico pra caramba, para ver se a criança tenta esticar um pouquinho mais à noite. Gente, o período de sono, se vocês derem uma bomba pro seu filho, você vai Não vai despertar dormir. todo o corpo dele para digerir. E daí ele não vai dormir, tá bom? É Então, que nem a gente, né? É que nem a gente. Você comer Não é porque ele é novinho que ele vai ter uma digestão melhor, super mega blaster melhor que a nossa. Né? A mesma coisa a gente. Se a gente comer uma feijoada às 10 horas da noite, a sua digestão vai ser, né, prorrogada e vai ser mais lenta durante a noite, porque você também não tem tanta atividade, né? É tudo isso. exatamente. Enfim, é Lembrar que igual, é igual. É que nem o calor, né? Tá aquele baita calor, você tá suando,
e a criança está com 3 macacões. É. Irritada pra caramba. A mãe fala, mas ela só chora. Fala, vamos descascar essa criança? Vamos tirar as roupas dessa criança, você vai ver que ele para de chorar. Simples, né, tadinho? Eu falo, vou botar um edredom, você te amarrar de botar 3 edredom para ver se fica bom. Não é? Exatamente. Claro, claro. Isso é porque quer proteger, não quer que a criança fique doente com algum golpe de ar. A gente entende. Mas tá vendo como a informação disso, isso tudo a gente fala na consulta, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você é especialista em amamentação, né? Eu sou. Mas colocar a criança no peito é muito fácil, não precisa você ir lá e fazer isso. Eu dei risada, porque as questões são tão mais amplas, né? Olha quanta coisa a gente falou aqui e que envolve a amamentação de uma forma importante, importantíssima. E uma coisa liga a outra, né? Uma coisa está sempre ligada à outra. A amamentação ela não é desconectada ao resto do funcionamento de toda a vida dessa criança e dessa mãe. Ela é ligada em vários setores, em várias coisas. E isso desde que ela pensa. Claro, algumas gestações são planejadas. Eu quero engravidar, tal. Outras não, outras acontecem. Então, tudo bem. Mas, se você está... Vai aí uma dica. Se você está planejando e você quer engravidar, comece a pensar no seu organismo. Já começa a pensar, pai e mãe, o que vocês têm que comer, porque a carga genética que você vai mandar para esse teu bebezinho não é só sua, é de ambas as partes. O pai também contribui com a parte dele, né? Então, é uma construção até antes de você engravidar. E as expectativas que a gente coloca em cima de uma série de questões precisam ser trabalhadas. Precisa ter informação, precisa saber o que é que pode ou não acontecer. Não é chegar numa consulta e eu vou pintar tudo de lindo e maravilhoso. Não, eu te falar mais coisa ruim do que coisa boa. Mas é justamente para você se blindar, se prevenir do que possa vir a acontecer. E se acontecer, você sabe qual é a tomada de decisão que você precisa tomar, ou chamar alguém, ou corrigir assim, cozido assado. Porque chega lá na frente, a expectativa é tão grande em relação a algumas coisas que elas se frustram. Uhum. E aí a frustração é pior do que a expectativa, porque você idealiza uma série de questões e chega lá na frente, não é nada disso. Né? Uhum. E aí não consegue ter a tomada de decisão para consertar, e muitas vezes acaba perdendo aí a amamentação de uma forma importante, em momentos cruciais e importantes da vida dessa criança. Exatamente. Perfeito, perfeito, Carlinha. Só lembrar que essa questão, fazer um fechamento da questão do sono lá, lembrar que a gente comentou do desmame gentil, né, o guiado a partir de 16 meses de vida. Então, caso realmente o padrão do sono da criança ainda não está estabelecido, a partir de 16 meses de vida, a gente consegue guiar para que ele faça esse desmame da madrugada. Porque às vezes as mães... hoje eu tive aqui no consultório uma criança de 5 meses que a mãe estava realmente muito estressada em relação às mamadas noturnas. E por coincidência, a questão dessa criança, ela nem está mais em aleitamento materno, foi uma opção materna de desmamar antes. Então estava a frustração dela, e daí troca o leite, faz uma coisa, faz outra, e nada dá certo, e daí vai se frustrando. Só que assim, é dente incomodando, aquisições de desenvolvimento, onde a criança vai se alimentar durante o sono. Então, respira fundo, se organizem para cada hora e atender essa criança, porque não tenho como dopar essa criança para ela não sentir o dente, eu não tenho como fazer com que ela não
tem um sono mais agitado pelo desenvolvimento. Eu não tenho como tuchar 200 ml de leite nela para ver se ela dorme a tarde toda, porque aí ela queria introduzir a chupeta agora com 5 meses. Eu falei, você tá doida? Você vai Por quê? você vai arranjar um problema, mais um problema. Não vai ser a solução, vai ser mais um problema. Então, você tem que entender o que está acontecendo com o seu bebê, respira fundo. Eu sei que é estressante, mas respira fundo, se organizem e vamos que vai. Esse momento passa. Mas tem um pouco, tem estratégia. Vai fazer rotina do sono, vai deixar escuro, vai fazer som, vai fazer parte de estímulo olfatório, vai tomar sol para produção de melatonina à noite. Então você vai fazer ela cochilar de manhã para melhorar o cochilo da noite. Então você vai fazer uma série de intervenções, mas assim, tem que falar com o cara lá de cima, entendeu? Porque ele que programou a gente para vir dessa forma. Então não dá, a gente consegue dar uma ajuda, mas a gente não consegue resolver 100%, né? E tem uma questão aí também, Cris, porque até a gente falou isso numa outra live, que as mães, elas têm o bebê e elas querem que aquilo se resolva rapidamente, né? A questão da amamentação, aí a questão da introdução alimentar, seja a questão que for de momentos de transição dessa criança, né? Uhum. A rotina dessa casa também interfere demais no sono dessa criança. Então, se a sua casa está na maior bagunça, os irmãos, vamos supor que essa criança tenha outro irmão, e esse irmão está lá na sala, brincando, gritando com o pai, assistindo desenho alto, sei lá o quê, essa criança também não vai dormir. Percebe que tem que ter uma rotina, as coisas precisam também entrar numa rotina. Não que você tenha que fazer isso, mas fim de semana pode ser mais relaxado. Pode, mas se você quer que a criança entre num ritmo, você tem que mostrar para ela qual é o ritmo. Não adianta hoje você fazer uma coisa, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra. Eu não gosto de falar assim, mas é verdade. Às vezes você precisa adestrar as suas ações, né? Para que você tenha aí uma efetividade de resultado, né? Então, hoje você faz assim, amanhã você faz assado, depois de amanhã você faz cozido, não dá. Precisa ter uma sequência, né? Aí você quer que a criança tenha uma rotina, mas se você não ensinar ela, não dá. Não dá. Exatamente. Né? Não dá. Então, você quer a rotina dela, então você também tem que entrar numa rotina, né? E bem-vinda ao clube, né? Ser mãe é isso daí, a gente é mãe para educar, mostrar e direcionar esse serzinho aí, né? Então, bem-vinda ao clube das mamães. É isso aí. Perfeito. Calinha, estamos chegando aí no nosso limite, né, de horário. Já já o Instagram derruba a gente, que ele gosta de fazer isso. Agora ele mostra, né? Quando dá 30 segundos antes de acabar, ele começa na contagem regressiva lá em cima. Entendi. Ainda não apareceu, né? Mas daqui a pouco aparece. Bom, não sei se você quer fazer mais alguma consideração, Calinha. Acho que a gente explorou bem, né, o assunto e tudo mais. Acho que foi bem legal. Então, eu só queria dizer que as mães não fiquem tão cegas a respeito, porque tem inteligência, porque tem feeling, tem intuição, né? Então não fiquem tão cegas a respeito do que vocês acham, a sua intuição diz que é para fazer. Muitas vezes as mulheres ouvem essa rede de apoio aí e acha que aquilo não está certo e continua e vai na do outro. Tenha uma pediatra para chamar de sua, tenha uma nurse para chamar de sua. Tá com dúvida? Abra o canal com esses profissionais e tirem as suas dúvidas. É necessário. A gente tem isso daqui para vocês. Custo zero, essas lives são custo zero para vocês. Toda segunda, toda quinta-feira a gente está aqui ao vivo, a gente às vezes está falando a respeito de algum assunto, mas é como eu falei, um assunto puxa o outro e linka o outro. Então, tá com dúvida? Vem aqui, vem conversar com a gente, vem falar o que você está passando. Né? A gente está aqui para apoiar e para direcionar vocês.
É para isso que isso aqui existe. Perfeito. Né? Não é para eu ver a linda Cris. Para ver a linda Cris, eu prefiro ver pessoalmente, não aqui. É verdade. Né? Isso aqui foi criado para vocês, para que vocês venham aqui e dividam conosco, né? Essas angústias, essas dúvidas. É por aí. Perfeito. Então, segunda-feira estamos aqui de volta. Lembrando que, apesar de a gente voltar ao vivo na segunda, todos os dias aí tem conteúdo para vocês aproveitarem para assistir. Se tiver dúvida, pode mandar direct também, que a gente está à disposição. Tá joia? Carlinha, segunda-feira, então, a gente se vê aqui pela live. A gente se fala antes aí pelos WhatsApp da vida. Isso daí. Beijo, Cris. Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.